Então, vamos lá. Então, sempre tem esse pensamento. E aí, o que a gente vai ouvir hoje, né, vai utilizar como disparo, né, para o nosso estudo, para essa chave do reino, né, é esse pensamento, que é o tenho uma pequena gota de sabedoria em minha alma. Deixe que ela se dissolva no seu oceano. Então, que oceano, né? Que oceano é esse que Rumi falava? Ele estava certamente falando do oceano da consciência. E todo o trabalho que nós fazemos em prol de desenvolvimento, nós não estamos desenvolvendo a consciência porque ela já é infinita. Nós trabalhamos pela expansão da percepção, para que você transcenda os 5 sentidos que estão presos aos seus condicionamentos do ego. Então, tenho uma pequena gota de sabedoria em minha alma. Deixe que ela se dissolva no seu oceano. Deixe que ela se dissolva. Você reconhece previamente que a sabedoria já está em você e que ela precisa se dissolver nesse oceano, ela precisa expandir-se, precisa ser percebida. A chave para o reino. Essa é a nossa aula de hoje, uma aula particularmente que eu gosto muito, uma aula que responde algumas dúvidas, nos coloca num alinhamento muito agradável, muito equilibrado. E eu espero que você também aproveite ao máximo desse estudo de hoje. Esse reino, né, quando a gente fala reino, né, eu falo do reino dos céus, mas a gente não tem a menor ideia do que seja esse reino dos céus. A ideia mais próxima seria a ideia do inconsciente, do subconsciente, mas ainda assim é uma ideia limitada de algo ilimitado. É uma ideia limitada de algo ilimitado. É uma parte do que podemos conceber como sendo infinito em nós. E esse inconsciente ou esse subconsciente é exatamente onde nós nos comunicamos com esse abstrato, com essa parte oculta que nos sustenta, na verdade, né? Nosso corpo físico é o mínimo do que nós realmente somos. E, como eu disse, para tocar o infinito, só o infinito em você é capaz disso. O infinito em nós, o que está mais próximo, seria a consciência com C maiúsculo, essa consciência infinita, que poderíamos representar como esse inconsciente, mas ainda não é a melhor expressão da infinitude divina que nos habita, ou que nós a habitamos, né? Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Existe uma comunicação simbólica com esse universo inconsciente. Os sonhos, né, essa unidade onírica, né, essa capacidade onírica, os sonhos, os símbolos, arquétipos, enfim, tem uma série de informações desse universo que, para o nosso ego, ele fala, é uma loucura. Nossa, acordei, tive um sonho louco. Mas para o inconsciente é uma comunicação direta. Por quê? Se o inconsciente, né, ou essa fonte divina, for se comunicar com você através de palavras, coisas muito específicas, você, claro, né, seria perfeito, seria ótimo. Mas o nosso filtro, o filtro do ego, o filtro do condicionamento, ele poderia não compreender, né, ou não aceitar, ou filtrar mesmo, dizer assim, não, isso aí é demais. E a ideia dos símbolos, dessa comunicação simbólica, é justamente fazer com que o seu consciente, a parte do seu consciente que está desperta, receba a informação. E ela acaba fazendo, vamos dizer assim, meio que um drible, né? No condicionamento do ego, para que você tenha uma forma, um mapa para atuar. Então, às vezes, a gente tem esses sonhos assim, loucos, né? Esses sonhos que parecem que para o ego é louco, né? Parece uma coisa abstrata, mas na verdade são mensagens, tá? que estão dizendo, olha, tem alguma coisa aí no seu sistema interno, aí no profundo do teu ser, que está te atrapalhando, que você precisa resolver.
Existe algo que a solução está aqui, aí vem a mensagem, né? E você pode tornar essa comunicação, você tem como interferir nessa comunicação. Quando eu fiz o curso de ativismo quântico, o Dr. Amit Goswami, ele sempre falava, a gente tinha que aproveitar muito essa conversa onírica. A gente tem que estar atento a isso, dar importância a isso, porque é onde essa parte oculta, ele chama de self, né? O self quântico, se comunica conosco, nesse mundo consciente, mesmo com todos esses condicionamentos e crenças que a gente carrega. Então, ele falava, você quer ter informações, você quer saber como está o seu sistema de crenças, você quer saber o que você está fazendo de errado, o que você precisa corrigir, peça seu sistema interno que lhe dê informação, e você vai sonhar. E é impressionante como realmente você começa a ter sonhos. Essa comunicação simbólica, ela é muito mais fácil. A gente fica encantado com histórias, né? A gente fica encantado. O que é a indústria dos filmes, né? O filme Avatar, Matrix, sei lá, vários outros aí, contam histórias de seres, né, de coisas assim, fantasiosas, fantásticas. Por que isso nos atrai tanto? Porque, na verdade, é uma linguagem universal. É uma linguagem, a linguagem simbólica, é a linguagem que nos conecta a toda fonte, que ela nos comunica através de palavras, ela vai se comunicar através de simbologias, o tempo todo, movimento, simbologia, vibração, frequência, e por aí vai. Então, existem formas ocultas dessa comunicação acontecer. Então, a gente tem símbolos, imagens, metáforas, parábolas, símbolos. A gente pode classificar em símbolos uma parte, por exemplo, dos arquétipos, e depois eu até explico um pouco melhor sobre isso. Você tem símbolos arquetípicos e arquétipos. Então, os símbolos, muitos utilizam, né? Até fisicamente, né, utilizam. Hitler usava aquele símbolo, né, dele com as mãos, né? O símbolo de quando a gente se cumprimenta, tá tudo bem, você faz aquele legal, isso é uma forma de símbolo, né? Tá tudo bem. Imagens, né? Imagens falam muito. Realmente as imagens, elas mexem muito mais com a gente do que simplesmente palavras. Ela nos encanta, as imagens trazem esse encantamento para nós. Elas mexem com algo dentro de nós. As metáforas fazem a gente saltar do lado racional para esse lado mais emotivo e a gente consegue captar muito mais o fundamento do ensinamento do que se fosse um texto corrido pura e simplesmente. A metodologia das escolas antigas de filosofia, as crianças aprendiam, por exemplo, os mitos, as histórias do meio, elas aprendiam como se fossem histórias de crianças, né? E quando chegava na vida adulta, na escola mesmo, na hora de estudar, elas iam entender o fundamento daquele mito, mas o inconsciente delas já tinham captado a essência do mito. Então, elas, na verdade, elas colocavam para fora o entendimento que elas adquiriram ao longo da vida ouvindo aquelas histórias. Então, por exemplo, desenho animado, né? Hoje eu estou com 38 anos, então, na minha geração, quando eu era criança, os super-heróis era uma coisa, né? A Liga da Justiça, e tudo aquilo inspirava todas as crianças, né? Elas queriam ser aqueles super-heróis. As crianças de hoje, elas também têm isso, mas os heróis são outros, né? Os personagens são outros, né? E a gente tem que começar a perceber, assim, quais são os valores, né, desses personagens hoje e qual é o impacto que isso vai gerar na vida dessas crianças, né, lá na frente. Então, a gente começa a perceber que as histórias, os símbolos, as imagens, as metáforas, elas exercem um certo, uma certa, eu não vou dizer influência, que eu não gosto dessa palavra, mas eu diria assim, um certo contato que transcende o filtro do ego, tá? Ela tem uma passagem direta ao que o ego tanto embarrera, né? Vamos colocar assim. Parábolas, né? Cristo usou muitas parábolas, né? E várias outras escolas, né, de estudo religioso usam parábolas. Por que parábolas? Porque a parábola, ela, vamos dizer assim, ela fala ao coração e ela não fica presa no ego. O ego, ele só armazena o contexto,
a essência do ensinamento, o coração assimila. Você não esquece. Por que as parábolas de Cristo, né? Quem conhece não esquece. Por que quando você ouviu, se eu chegar agora e perguntar para você qual foi a sua história infantil, que você até hoje não esquece? Você vai lembrar. E você vai contar a história com a maior facilidade. Por quê? Por que você não esquece? Porque ela foi contada ao seu coração, ela foi contada à sua essência. O seu inconsciente absorveu rápido, porque era a forma dele captar essa informação com muito mais facilidade do que só com palavras. Então, o que vem à sua mente, se eu pedir, por exemplo, para você pensar em amor, quais são as referências? Pare e reflete um pouquinho agora. Você falar assim, pensa em amor. Né? Quais são as referências que surgem para você? Quais são os seus símbolos de amor? Você pode pensar no buquê, numa caixa de bombom, no casamento, no amor de uma criança por um gatinho, na família, no amor de mãe para filho. São várias as referências. Né? Mas como que você representa a felicidade, a saúde, o relacionamento, o sucesso? A gente está o tempo inteiro fazendo representações, que às vezes não são as representações daquilo que a gente verdadeiramente acredita. Às vezes você está representando determinada coisa para você como uma convenção social. Não, porque por exemplo, eu vou falar de relacionamento, porque eu trabalho também muito com relacionamento. Mas assim, você tem que, você só vai ser feliz se você casar, se você tiver filhos, se você viver junto. E para algumas pessoas não é esse o sinônimo de, sabe, de vida feliz, de amor, de relacionamento feliz. Eu conheço casais que só namoram há muitos anos, cada um na sua casa, se juntam, viajam, passeiam e são felizes. Optaram por não ter filhos, tá? Tudo bem, são felizes. Mas qual é a representação? Às vezes, dentro de você, a sua essência diz assim, não é muito isso que eu quero para mim. Eu lido bem comigo mesma, então eu não quero muito casar, ter a responsabilidade de família. Não há problema nisso. Mas a convenção, né, as informações sociais ali, estão o tempo inteiro bombardeando. Em algum momento, você absorveu essa representação e isso gerou um conflito dentro de você. Gera um conflito. Você fala, eu quero ter um relacionamento, quero casar, quero ter filhos. Aí quando chega a pessoa para isso, a pessoa treme na base, começa a achar que não merece, começa a querer fugir, as coisas começam a desandar. Por quê? Porque, na verdade, elas não querem. Então, a forma como a gente está representando, quer dizer, a gente tem que ver se isso realmente está de acordo com a nossa essência e se isso realmente é nosso. Por isso essa conversa com o nosso inconsciente, essa conversa direta, e eu gosto muito do uso dos sonhos para isso, isso nos dá mais condições de compreender, de ter uma percepção diferente, ao invés de a gente resistir, ao invés de a gente olhar, às vezes o sonho não é um sonho, é um pesadelo, né? E o que esse pesadelo quer dizer, na verdade? Que você está com medo de alguma coisa, que você não está enfrentando a sua sombra, que você precisa vencer essa barreira para dar o próximo passo. E aí isso tudo vem através de imagens, de símbolos, de histórias que o seu inconsciente cria para você, para te mostrar o que você está fazendo de errado, né? Ou o que você precisa fazer de certo. Então, tudo que pensamos e que desperta algum sentimento aciona ou impressiona o subconsciente ou inconsciente. Então, imagina o seguinte, você tem aí um pensamento, tá? Que ele está conectado lá a um sentimento, como você tem medo de dirigir. E aí você tem esse pensamento, medo de dirigir. Toda vez que você entra no carro, o medo te toma. Toda vez que você pensa em dirigir, você sente o medo. E isso vai impressionando o seu inconsciente de uma tal forma, tá, que a vibração que você começa a gerar em torno disso é que você acaba atraindo mais e mais argumentos, mais e mais situações que vão fortalecer o argumento de que você não consegue dirigir, que é difícil para você.
E isso, gente, é fato. Né? Então, preste atenção, primeiro, né? Eu sempre falo muito de sentimento, eu gosto muito de trabalho com sentimento, porque para mim é muito mais libertador do que você trabalhar com pensamento. Você pode mudar o pensamento, mas se o sentimento estiver ali, não adianta nada. É o sentimento que dá forma, é o sentimento que movimenta, é o sentimento que vibra. Pensamentos é só uma forma de, é um instrumento, tá? Mas você não muda instrumentos, né? Você pode, vamos dizer, mudar o instrumento, mas se a intenção, quer dizer, os sentimentos for o mesmo, não adianta absolutamente nada. Você vai trocar de instrumento e vai continuar com o mesmo resultado. Então, assim, você está eu quero que você perceba quais são os pensamentos que você tem cultivado ultimamente e quais desses pensamentos estão repetindo os sentimentos. Por exemplo, Alessandra, eu estou numa fase muito difícil, financeiramente as coisas para mim não andam, e qual é o seu sentimento em relação ao dinheiro? Você vai dizer, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho preocupação, eu tenho medo de faltar, eu tenho medo de não ter, eu tenho medo de não ter chance, eu tenho medo de envelhecer e não construir nada. E aí vai, uma série de sentimentos vinculados ao dinheiro, por exemplo. Há quanto tempo você está assim? Né? Você pode estar ali pensando prosperidade, falando prosperidade, tentando construir alguma coisa próspera, mas os sentimentos estão ali. Você está sendo guiado pelo medo. E aí você está travado. Adivinha qual é a mensagem que o teu subconsciente continua recebendo e sendo reforçado? É o sentimento de medo. E a questão do dinheiro vai ser um empecilho na sua vida. Todas as vezes. Mesmo que você ganhe muito. Então a gente precisa realmente perceber essa engrenagem dentro da gente. Mudar os pensamentos é bom? Sim. Mas é infinitamente melhor e mais rápido se você mudar o sentimento. E se fosse fácil, todo mundo mudaria rapidamente, né? A gente pode dizer, hoje eu vou me sentir super feliz. E aí tá tudo errado, tá tudo ruim. E você vai dizer, não, hoje eu só vou ter pensamentos bons. E isso vai mudar meu estado. Não muda. Então, você precisa trabalhar mais profundamente para mudar esse padrão, que é um padrão de sentimento. Então, a gente tem ali desejos e as representações. Como você representa os desejos que você tem? Vamos parar para pensar nisso, né? O que você deseja e como você representa o que deseja. Por exemplo, sucesso. Tem muita gente que quer sucesso. Mas o que é sucesso para cada pessoa? O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você. Para mim, sucesso é ter tempo. Sabe? Usufruir de tempo para estudar, para estar com a minha filha, com a minha família. Eu amo leitura, eu amo preparar essas aulas. Às vezes eu trabalho muitas horas e o tempo para mim voa. Então, para mim, sucesso é eu conseguir administrar bem o meu tempo. Para muitas pessoas, não. Sucesso é ter fama, ter dinheiro, né? Estar em contato com muitas pessoas, estar na mídia. Isso, para mim, não faz, não me toca, de verdade. Sucesso para mim é quando eu vejo alguém trazer, né, como eu recebi alguns depoimentos, né, de mudanças, de melhorias, de transformações, de curas. Isso para mim é sucesso. Mas é sucesso para mim. Não preciso mostrar ao mundo. Eu fico extremamente satisfeita. Isso para mim, sim, é ser bem-sucedida. Mas para outras pessoas, não. Então, preste atenção na forma como o que você deseja e como você representa isso. E depois você vai perceber como você se sente em relação ao que você está desejando, a como você representa e ao que você sente em relação a isso. Então, preste atenção nessa frase de Anthony Robbins. As metáforas são símbolos e, como tais, podem criar intensidade emocional ainda mais depressa e de forma mais completa do que as palavras tradicionais que usamos. As metáforas podem nos transformar instantaneamente. Então, quando você escolhe, né, você viu ali seu desejo, você representou, qual é a metáfora, qual é o sentido
Qual é a forma, qual é o símbolo por trás desse desejo? Qual é o símbolo do seu desejo? Qual é a metáfora por trás daquilo que você representa o seu desejo? Será que você está repetindo assim, por exemplo? Vou dar um exemplo bem legal agora. Vamos supor que você queira sucesso na sua vida, ou que você queira ter dinheiro, muito dinheiro, queira ser muito rico. Só que lá no início da sua infância, alguém disse para você que você só poderia ter sucesso se você lutasse muito, se você desse o sangue, se você sacrificasse para chegar lá. E o fato é que você olhou para todas as pessoas da sua família e você viu todos trabalhando, todos dando sangue, todos se sacrificando e ninguém alcançou essa riqueza. Como será que você representou ou passou a representar esse sucesso? Será que foi como algo bom, como algo fácil, como algo natural para quem trabalha? Ou como se fosse extremamente difícil? Porque seus pais, seus tios, seus avós fizeram isso a vida inteira e não alcançaram nada. Vocês conseguem perceber a metáfora que foi utilizada para reforçar uma forma de você representar o seu desejo? Às vezes a gente está fazendo exatamente essa representação e não percebe. E a gente precisa mudar. Então, preste atenção nisso. Isso é um detalhe muito, muito, muito importante. Como você está representando o que você deseja. Preste atenção qual é a história que está sendo contada para você, para que você alcance ou não aquilo que você deseja. Quais as mensagens temos emitido e repetido constantemente em nossos pensamentos? Até onde estamos levando a intensidade dos nossos sentimentos? Porque, vê bem, você tem ali a história do sacrifício, do esforço, como eu citei antes. E aí sua emoção vem naquilo, nossa, eu vou ter que me matar de trabalhar para conseguir alguma coisa. Porque se eu não fizer, quer dizer, eles fizeram, não conseguiram, se eu não fizer, pior ainda. E aí seus sentimentos vão em torno disso. Não com motivação, eles vão já com desânimo. E aí você está emitindo para o seu sucesso a mensagem de desânimo. E tudo vai por água abaixo. Então, por exemplo, até onde você se sente confortável com o seu sofrimento? A pergunta parece distorcida, mas na verdade é bem isso que eu quero saber. Muita gente está acostumada com sofrimento. Ah, porque tem que sofrer para ser feliz um dia. Ah, porque relacionamento tem que ser dramático para eu poder, sabe, eu venci aquela história de Romeu e Julieta, ou aquela história de, sei lá, Rapunzel. Tem que sofrer, tem que ter esforço, tem que ter uma mocinha em perigo, uma mocinha sofrida, frágil, esperando o príncipe chegar, e assim vai. Até que ponto você se sente confortável com o seu sofrimento? Eu poderia mudar essa pergunta. Até que ponto você vai ficar aí parado, esperando que alguma coisa aconteça? Até onde você sente amor por você mesmo? Será que você se ama o suficiente para se arrastar a tomar uma decisão que pode mudar tudo? Porque muitas e muitas pessoas preferem não tomar decisões. Preferem não sair do lugar, não dar o passo, não fazer a escolha e a decisão certa. Por quê? Medo. Por quê? A forma como elas estão representando os desejos não está condizente com o que é para ser. Ela está presa lá no labirinto do condicionamento. Como você está representando o que você mais deseja dentro de você? Como vítima? Como a princesa ser salva? Como o filhinho da mamãe? Como uma criança que não sabe o que fazer, que precisa de colo? Como uma pessoa indefesa que precisa de alguém que seja o super-herói? Como você está representando isso dentro de você? É para pensar, é para responder. Então, toma nota aí na sua apostila, ou então no seu caderno e responda. Esse é um trabalho que só você pode dizer, só você pode responder e só você pode decidir o que fazer. Metáforas, símbolos,
arquétipos e suas vibrações. Tudo isso nos conecta a essa comunicação oculta que é expressa independente de você ter conhecimento ou não. Tudo isso exerce um forte poder em nosso subconsciente e, consequentemente, em nosso comportamento. Então, símbolos, parábolas, arquétipos, metáforas têm sido usados ao longo da história para nos tocar, né, de forma mais profunda. E a gente tem sido conduzido a isso, né? Muito de marketing, muito da mídia, de filmes, novelas, estão bombardeando a nós todos com essas informações o tempo inteiro. E como que você consegue se precaver disso, né? Tem um mecanismo, né? Você vai usar, claro, a chavinha, né, de contato com isso. Você vai usar um outro tipo de comunicação, ou melhor, a mesma comunicação num outro sentido. E você vai se fortalecer para esse sistema, né? Você vai se fortalecer e se blindar realmente disso. Porque você vai passar a usar essa força a seu favor. Você sai do seu ponto de receptividade, de influência, né, ou pessoa influenciável, para aquela que influencia. Mas aquela que influencia não são as outras pessoas. Aquela que influencia as suas próprias escolhas. A gente pode escolher tudo o que a gente quiser. Mas a gente decide por uma. E até que ponto você, enquanto ser divino e espiritual, está escolhendo, está decidindo, e até que ponto quem decide por você são seus condicionamentos? Até que ponto são seus condicionamentos que têm escolhido por você? Até que ponto você foi condicionado por uma metáfora de uma família doentia, de uma família desequilibrada, de uma família desestruturada? Você não precisa repetir isso. Você não precisa continuar repetindo o disquinho, né, da família complicada. Você pode transcender isso. Você tem o poder de decisão. Até que ponto você vai continuar fazendo isso? Eu espero sinceramente que você consiga perceber que nesse mundo oculto que nós trazemos dentro de nós, você tem duas opções. A onda, ela está ali, né? Como um mar, é um oceano. A onda, ela vem. Às vezes ela vem alta e vem forte. Exatamente igual essa imagem. E aí você tem duas escolhas. Ou você tenta vencer essa onda, mergulha fundo, né? E sobe, vai até onde você aguentar, porque isso cansa e muito. Ou você simplesmente pega uma pranchinha e surfa seguro até a praia. Você tem a escolha. E a decisão também é sua. E aí eu quero te fazer uma outra pergunta. Como você representa o reino dos céus dentro de você? Eu vou sempre voltar nessa pergunta, porque toda a fonte, todo o trabalho, toda a essência desse curso é para que você se abra a esse reino que você traz dentro de você. Você é um ser infinitamente capaz. Então, como você representa o reino dos céus dentro de você? Pode ser que não venha uma pergunta agora, mas eu gostaria que você se atentasse a responder essa pergunta num estado meditativo, que você pode fazer amanhã, pode fazer hoje antes de dormir. Né? Reflita sobre isso. Como foi que você recebeu essa mensagem do reino dos céus dentro de você? Como é que isso é representado para você hoje? Gratidão por você estar aqui.